Olá, seja bem-vindo ao canal da MAV. Meu nome é Milton Marinho e hoje vou dar continuidade à série sobre o luto. Falarei especificamente sobre o luto não reconhecido ou não autorizado. Esse é um termo que foi utilizado pela primeira vez por um americano chamado Ken Doka. O termo que ele utiliza em inglês é Disease-Free Child Grief, que ele começou a trabalhar essa perspectiva do luto nas suas pesquisas, que é um luto que não é tão reconhecido por uma grande parte da população, mas que existe. O que é isso? É um luto que as pessoas passam, vivenciam, em razão da perca de algo que tem um grande valor sentimental para essa pessoa. Ou seja, não necessariamente está vinculado à perca de uma pessoa querida. Mas quando falamos sobre a questão do luto não reconhecido, não autorizado, é a perspectiva de uma vivência, de um processo de tristeza que a pessoa passa em razão da perca de vários elementos que têm valor sentimental. Posso explicar aqui a perspectiva da perca de um animal de estimação. Hoje, com a questão da vida moderna, os animais, os pets, eles estão cada vez mais crescendo a questão da quantidade de pessoas que têm um pet em casa. E eles fazem já parte da família, ele faz parte do orçamento, então tem uma perspectiva de um crescimento da vida afetiva com ele, e independentemente qual seja o pet que a pessoa tem, a pessoa cria um vínculo afetivo muito grande e cria-se um amor, uma relação de amor com esse animal. E portanto, quando essa pessoa perde, quando esse animal morre, e assim é inevitável, geralmente, comumente a pessoa passar por um processo de entristecimento, ou seja, um processo de luto. Mas aquelas pessoas que não têm essa vivência, nunca criou um animal, nunca teve uma relação afetiva com um animal de estimação, pode não reconhecer esse momento desse luto. Porque acha que é besteira, que a pessoa que é simplesmente um gato, um cachorro, ou qualquer outro pet que a pessoa tinha. Aí a pessoa, porque não tem essa experiência, acha que é uma besteira, que ela esse sentimento, esse momento que ela está vivendo não é algo sério. Porém, gente, existe e existiu um vínculo afetivo, um vínculo de amor, de relação, de cuidado com o animal. Então, quando a pessoa perde um objeto nessas perspectivas, ela com certeza vai entrar em entristecimento. Então, fica aqui a dica. Caso reconhece uma pessoa que está vivenciando um momento de entristecimento em razão da perca de um animal querido, de estimação, então respeite, dê apoio, porque ela está vivenciando uma perda. Porque muitas pessoas só têm aquele vínculo com aquele animal, assim, todo diário, às vezes não tem mais parente vivo, ou não tem uma confiança com outros parentes, ou vizinhança, e aquele animal é o homem da companhia em que ele se sente confortável, se sente seguro, e às vezes é o único ser em que ele consegue ter uma vivência afetiva muito forte. Então, ao perdê-lo, com certeza essa pessoa vai entrar num quadro de entristecimento. Então respeite, não? Dê uma atenção realmente merecedora, que essa pessoa mereça, de um seu respeito. Então, a partir do momento que você é respeitador dessa pessoa, você já está ajudando. Então, reconheça que, de fato, é uma aprendizagem. Que as pessoas criam um vínculo de amor e de afeto com os animais. E, ao perdê-lo, entra em processo de luto. Outro exemplo de luto que geralmente a sociedade não reconhece, não tem uma certa respeito mútuo, é a questão do profissional de saúde. Ele é visto porque o profissional de saúde ele é uma pessoa de ciência, ele vivencia um quadro ético, uma perspectiva de uma compreensão social em que ele não é um ser, uma pessoa que ele não pode expressar naquele momento a sua perspectiva afetiva por conta de razões científicas, questões de cumprir alguns protocolos, mas esse profissional é um ser humano e ele, com certeza, a depender de cada caso, de cada paciente e da sua relação com de vida naquele ambiente de trabalho, com certeza cria-se um vínculo, por menor que seja, uma preocupação, uma atenção para os seus pacientes. E ao perdê-lo, esse profissional passa por um momento de entristecimento, passa por um momento de luto. Muitos profissionais sentem
vivenciam isso, infelizmente, pelas questões sociais, que achar que ele é uma pessoa muito forte, que ele tem que demonstrar sempre segurança, demonstrar sempre equilíbrio emocional, mas nem sempre aquele profissional tem como segurar aquele momento. Ele sente, quando ele entra no seu consultório, a sós, ele vivencia aquela dor, certo? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, muitos profissionais, porque a experiência é pouca com aquele paciente, principalmente aqueles que entram num quadro de acelerado, de morte naquele momento ali, né, que os cuidados, que o mais efetivo que for, não foram suficientes, mas a pessoa veio a falecer, veio a óbito, ali criou-se toda uma perspectiva de um sentimento, porque foi a única pessoa no qual aquela pessoa antes de morrer teve contato, porque com a questão do Covid-19, os familiares não tiveram nenhuma vivência. Então, o profissional de saúde foi a única pessoa que teve uma relação mais próxima com essa pessoa antes de morrer. Então, muitos profissionais agora estão vivenciando um quadro emocional muito forte, porque tem essa carga afetiva que criou-se, e ele vivencia um luto, mas a sociedade não reconhece. Geralmente, isso está mudando, mas, no geral, não há um reconhecimento de que esse profissional vivencia esse quadro de entristecimento, essas dores, certo? Outro exemplo de luto não reconhecido é quando as pessoas vivem um relacionamento conjugal e há uma separação. As pessoas tiveram um planejamento de vida, tiveram todos os sonhos, uma programação, tiveram filhos, houve toda uma história por trás dessa vida, dentro dessa vivência e dessa relação conjugal, e tem um momento da vida deles que eles resolveram, por inúmeras questões, se separar. Muitas dessas pessoas que vivenciam essa separação passam pelo momento de entristecimento, ou seja, de enlutamento, uma tristeza, porque, como já dissemos em outras oportunidades, em outros vídeos, o luto trata-se de um processo de entristecimento da perda de uma pessoa ou de um objeto que tem um grande valor sentimental. E não necessariamente isso quer dizer que é a perca por morte, né? Tem essa perspectiva de perder o contato de um vínculo afetivo que era muito forte. É a questão de um luto, de uma perca ambígua, em que há uma questão de ambiguidade. A pessoa é uma dor, que a pessoa não morreu, mas ela está viva, porém tem uma perspectiva de uma relação afetiva, de amor que existiu, e que ao perder as pessoas, muitos deles caem em um entristecimento em razão dessa perca desse laço, dessa quebra desse laço. Esse é um exemplo de outra perspectiva de luto não reconhecido pela sociedade. Olá, tu que assististe esse vídeo até o final, fiquei muito feliz em ter a tua companhia. Quero te fazer um convite para continuar e assistir a próxima parte, que trará um conteúdo de extrema importância para somar na compreensão e no enriquecimento desse conteúdo, tá bom? Então não perca, será um encontro maravilhoso tê-lo com a gente para assistir o vídeo de continuação. Então um grande abraço e nos veremos na próxima oportunidade.